Você sabia que dá para utilizar o Apple Music nativamente no Linux? Pois é, e é muito mais fácil do que você imagina. Para isso, é só você utilizar um aplicativo chamado Cider, que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. O Cider, ele é um cliente cross-platform para o Apple Music, ou seja, ele é um cliente que funciona em vários sistemas operacionais. Aqui no site do Cider, a gente consegue ver algumas das funcionalidades desse cliente. Inclusive, tem algumas funcionalidades aqui que não tem no cliente oficial do Apple Music. Aqui a gente consegue ver que o Cider ele traz uma série de integrações. Aqui você consegue utilizar o Discord, então se você quer que apareça sua música que você está ouvindo lá no Discord, você consegue utilizar o Cider. Isso no cliente oficial não tem. Tem também uma integração com Last.fm, que também não tem no cliente oficial. Tem uma integração com Spotify e vários outros. Aqui também tem algumas melhorias de áudio, tem áudio espacial, Adrenaline Processor e algumas equalizações também, se você gosta desse tipo de coisa. Uma ferramenta muito legal aqui do Cider também é esse controle remoto. Basicamente você consegue instalar um aplicativo no seu celular, mas esse aqui infelizmente é só para iOS, e você consegue controlar o cliente do seu PC utilizando o celular. Então se você estiver, por exemplo, jogando alguma coisa, não quiser ficar dando Alt Tab o tempo todo, ou se você está, por exemplo, com um fone Bluetooth e está um pouco longe do computador, mas quer ouvir por lá, você consegue utilizar esse controle remoto. O Cider também, diferentemente do aplicativo oficial para Apple Music, ele traz uma série de customizações. Aqui embaixo, inclusive, a gente consegue ver uma tabela de comparação do Cider com o cliente oficial do Apple Music. Aqui no Linux, a gente vai utilizar o Cider 1, porque a versão 2, por enquanto pelo menos, só está disponível para Windows. A versão 1 é a que tem para Mac e tem para Linux também. Para instalar o Cider é muito simples, é só você ter o Flatpak e o FlatHub instalado no seu computador. Se ainda não está instalado, você pode clicar no primeiro link aqui na descrição, que a gente tem um tutorial ensinando a fazer isso em praticamente qualquer distribuição. E depois você vai entrar na loja da sua distribuição, aqui no meu caso a Gnome Software, mas pode ser a loja do Pop! OS, pode ser a Discover do KDE, tanto faz. E aí você vai pesquisar por Cider. Entrando aqui na página do aplicativo, você vai clicar em instalar e depois é só abrir a aplicação. Assim que você abrir o Cider, você vai cair nessa tela aqui. Basicamente, ela está falando que você precisa ter uma assinatura ativa do Apple Music. Como o Apple Music não tem um plano gratuito, assim como o Spotify, você precisa assinar antes de utilizar o Cider. E aqui ele também fala que ele não funciona com o plano de voz do Apple Music, que basicamente é um plano que a Apple lançou, onde o Apple Music ele só funciona com a Siri. Então aqui dentro do Cider ele não vai funcionar, por motivos óbvios, é claro. E também ele não funciona com alguns tipos de inscrição de trial. Então você precisa ter a garantia de que você está assinando o Apple Music para só depois utilizar o Cider. Aqui ele tem uma opção de idioma, mas infelizmente só tem inglês. Então não tem muito o que a gente fazer aqui e a gente clica em Next. Depois ele cai nessa tela aqui de Seja Bem-vindo ao Cider, onde a gente vai configurar algumas coisas do cliente. Aqui a gente pode escolher entre dois visuais diferentes. O Mojave é um visual criado pela própria equipe do Cider, ele se assemelha um pouco mais aos outros clientes de música, como o Tidal, Spotify e alguns outros. O Maverick, ele parece um pouco mais com o iTunes e ele segue mais o estilo do próprio Apple Music. Aqui a gente vai selecionar o Mojave, mas depois a gente pode dar uma olhadinha no outro visual também, porque isso você consegue mudar a qualquer momento. Aqui agora aparece uma tela de áudio, onde você pode adicionar o Adrenaline Processor. Ele basicamente vai dar uma melhorada no áudio através do codec AAC. Aqui a gente vai manter ativo e vamos clicar em próximo. Nessa última tela aqui é onde a gente vai ter que fazer o login com a nossa conta da Apple. E pronto, agora a gente já está na tela inicial do Cider. Você consegue inclusive aqui já sair utilizando o Apple Music tranquilamente. Aqui na tela inicial ele mostra as minhas músicas tocadas recentemente. Aqui ele tem um feed de artista, então se você segue alguns artistas dentro do Apple Music, aqui ele vai mostrar algumas informações. Inclusive aqui embaixo ele vai mostrar algumas playlists do próprio Apple Music. Depois aqui em cima ele vai ter essa opção de Listen Now. Dentro do aplicativo oficial do Apple Music, essa aqui é a tela inicial, onde mostra o último artista que você ouviu, uma playlist feita para você, um novo lançamento de algum artista que você já tenha ouvido, mostra algumas reproduções recentes, depois mostra várias coisas aqui nessa tela. Depois ele tem essa aba aqui de Browse, que é pesquisar, onde ele vai mostrar algumas novidades de alguns artistas, ele vai mostrar outros ritmos para você. Aqui é onde você vai se você quiser descobrir alguma coisa completamente nova que você não está acostumado a ouvir, por exemplo.
E por último tem essa opção de rádio. O Apple Music ele tem esse Apple Music Radio One, que é uma rádio oficial do Apple Music que toca 24 horas, tem alguns programas, realmente como uma rádio FM. Ele também tem algumas outras rádios, como essa Hits, tem essa de Country, e depois aqui embaixo você consegue ouvir algumas rádios de outros artistas, da mesma maneira que o Spotify faz. Aqui na barra da lateral, a gente consegue filtrar por músicas adicionadas recentemente, a gente pode filtrar por nossas músicas, por álbuns, por artistas, por vídeos, e uma coisa que tem aqui e não tem no Apple Music é por podcasts. Dentro do ecossistema Apple, o Apple Music e o Apple Podcasts é completamente separado. Aqui, ele puxou os podcasts do iTunes, que é o Apple Podcasts, aqui dentro dessa aplicação. Então você consegue ouvir tudo por aqui. Você consegue inclusive ouvir o Geocast aqui dentro se você quiser. Depois aqui embaixo você tem acesso a todas as suas playlists, você pode criar playlists novas, então tá tudo sincronizadinho aqui. E aqui em cima, no ícone da aplicação, é onde a gente consegue entrar nas configurações. Aqui a gente tem aquela opção de Web Remote, onde a gente consegue de maneira remota controlar esse cliente aqui. Tem essa opção de Cast, se você quiser mandar sua música, por exemplo, para um Chromecast, você consegue. Tem as configurações de áudio, tem as informações da aplicação, tem as configurações e aqui você consegue deslogar e sair da aplicação. Aqui tem um botão de upgrade para o Cider 2, mas isso aqui, como a gente falou lá no início, ele é exclusivo de Windows, pelo menos por enquanto. Vamos entrar aqui nessa opção de configurações de áudio para dar uma olhadinha. Aqui a gente consegue ver que ele tem algumas opções para você customizar o áudio. Você consegue mexer no equalizador, no controle de volume, no playback e no Audio Lab. Então se você é mais audiófilo, você quer mexer na equalização do áudio, você quer mexer em todas essas coisas, você consegue fazer por aqui, o que você não consegue fazer no cliente oficial do Apple Music. E por último a gente tem aqui as configurações da aplicação em si. Aqui a gente consegue mudar muita coisa do Cider. A gente consegue mudar o idioma, mas que infelizmente aqui no Cider 1 só está em inglês. A gente consegue mudar as configurações da conta, a gente consegue colocar uma seção privada, a gente consegue customizar a sidebar, a gente consegue checar por updates no tema de maneira automática ou não. Depois aqui a gente tem configurações de áudio. Depois aqui a gente tem aquele Audio Lab, mas que infelizmente por algum motivo não está funcionando. Aqui a gente tem uma área de temas, então se você quiser customizar o visual do seu Cider, você consegue mudar completamente. Aqui inclusive você consegue pesquisar por temas no GitHub, você pode ver se ele tem algum update, você consegue abrir a pasta dos temas, então você consegue pegar aqueles arquivos e customizar na mão se você quiser, por exemplo. Aqui por padrão ele já vem com 4 temas, que é o tema Dark, Reduce Visuals, Sweetener e Acrylic Grain. Depois ele tem mais algumas configurações aqui de visual, você consegue mudar aquele tema de Mojave para Maverick, você consegue definir se o estilo vai seguir o sistema ou se está no modo Dark ou modo Light, você consegue colocar um accent color, você consegue realmente mexer em muita coisa. Depois aqui tem uma área de plugins, ele já aparece alguns plugins aqui por padrão, mas você também pode pesquisar no GitHub, você pode fazer o seu próprio plugin e instalar aqui. Você consegue puxar a letra das músicas, aqui ele vai utilizar o serviço Music Match. Você pode inclusive ativar um modo de karaokê, então se você quiser, por exemplo, chamar seus amigos e fazer uma sessão de karaokê, você consegue fazer com o Cider. Depois você tem mais configurações de conectividade, inclusive uma área de avançados. Então se você, por exemplo, tiver com algum problema no Cider, você consegue pegar os logs aqui, ver o que está acontecendo. Então dá pra ver que ele é realmente muito completinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você for baixar o Cider por aí, aproveita para ouvir o último episódio do Geocast. Você também pode conferir ele aqui do lado. Eu te vejo lá.